E aí, beleza? Na aula de hoje nós vamos aprender um pouco sobre os medidores de corrente e de voltagem. Então, eu vou lá para o quadro para a gente ver como é que eles funcionam. Então, gente, na aula de hoje vamos ver um pouco sobre medidores elétricos. Então, vamos ter esses três casos aqui: o galvanômetro, um amperímetro e um multímetro, ok? Vamos ver como é que funciona cada um. O galvanômetro serve para medir correntes elétricas de intensidade muito pequenas. Ele faz isso a partir da variação no campo magnético. Mas a gente não vai aprender isso ainda, a gente só vai ver isso um pouco mais para frente no eletromagnetismo. Mas fique com isso em mente, que ele mede correntes elétricas de pequena intensidade. O amperímetro. Ampere é a unidade de corrente elétrica. Então, é bem plausível supor que o amperímetro mede a corrente, certo? Da mesma maneira que o galvanômetro. Só que ele não é restrito a correntes de pequena intensidade. Ele consegue medir correntes de intensidade mais altas, beleza? E aqui a gente vai ter o multímetro barra voltímetro. O que é isso? A gente pode usar tanto um nome quanto o outro. Fica a sua escolha, beleza? A gente vai ter aqui volt, que lembra de tensão. Então o voltímetro vai medir a tensão de um resistor, beleza? Então a gente vai ter aqui, ó. Temos aqui o galvanômetro, o amperímetro e o voltímetro. Como é que funciona? O galvanômetro eu já te expliquei, pela variação do campo magnético, mas a gente não vai ver isso agora, então vamos deixar isso um pouco mais para frente, mas para você ter uma noção de como o galvanômetro faz essa medição de corrente, beleza? Para o amperímetro, a gente vai ter o galvanômetro em série com um resistor de resistência pequena, que eu chamei aqui de RP, beleza? Como é que vai funcionar o amperímetro? Vai acontecer o seguinte: esse resistor aqui a gente pode determinar uma escala para a gente usar aqui no galvanômetro. Eu vou dar um exemplo aqui. Se aqui nesse resistor aqui passar uma corrente de 9 ampere e aqui no galvanômetro passar uma de 1 ampere, beleza? Então aqui no galvanômetro está passando uma corrente de 1 ampere e aqui está passando uma corrente de 9. A gente pode ter no amperímetro aqui que essa corrente que vai passar aqui no galvanômetro vai ser 10 vezes menor, né? No mais 9 vai ser 10 ampere, beleza? Esse vai ser o raciocínio. A gente pode colocar aqui uma escala para o galvanômetro, beleza? Uma vez que a gente vai considerar que esse resistor não varia e a gente conhece esse resistor, a gente consegue fazer isso. A gente vai fazer a mesma coisa para o voltímetro, só que em vez de fazer com corrente, a gente vai fazer com a DDP. Agora a gente vai ver como vai funcionar essa medição em um circuito. Como é que a gente vai usar esses medidores? Os mais recorrentes vão ser o amperímetro e o voltímetro. O amperímetro no lugar do galvanômetro, porque a gente consegue medir correntes de maiores intensidade, beleza? Aqui eu desenhei então dois circuitos. E a gente vai ver como é que funciona cada um, ok? Então aqui a gente vai ter esse circuito aqui, vou chamar de circuito 1. A gente vai aprender como usar um amperímetro nele. Como é que a gente vai usar o amperímetro? O amperímetro é um medidor de corrente, certo? Então, quando a gente for medir corrente, a gente vai colocar ele em série com o resistor que a gente quer medir a corrente. Por exemplo, se eu quiser medir a corrente desse resistor aqui do meio, a gente pode pegar aqui e colocar um amperímetro. Então a gente está fazendo o seguinte: essa corrente que vai passar aqui, ela vai se dividir em 3. Eu quero saber a corrente que passa nesse resistor, então para isso eu vou colocar um amperímetro em série com esse resistor, ok? Importante falar que os medidores, eles não interferem no circuito, a função deles é não interferir no circuito. Então, a resistência ideal desse amperímetro seria 0, uma vez que se a resistência dele fosse 0, a gente continuaria como se o circuito não existisse, beleza? Aqui ia estar ligado direto. Se a resistência fosse 0, a gente ia ter um curto-circuito aqui, beleza? E aqui a gente vai ter no voltímetro que a resistência dele, ela vai ser muito grande, tendendo ao infinito. Mas vamos voltar aqui no exemplo do amperímetro antes para concluir. Então a gente vai ter um amperímetro sempre em série, certo? Com o resistor que você quer medir, tranquilo? Agora o voltímetro, para a gente medir a voltagem, como o amperímetro a gente deixou em série com o resistor que a gente quer medir, o voltímetro vai fazer um pouco diferente. A gente vai colocar em paralelo com o resistor que a gente quer medir. Então, se eu quiser medir, por exemplo, a DDP desse resistor, eu vou pegar aqui, fazer um paralelo e desenhar o nosso voltímetro, beleza? Então, aqui é o nosso voltímetro, desenhando em paralelo, ok? E agora, você vai falar: Lucas, por que o voltímetro tem que ter a resistência muito grande, tendendo ao infinito? Porque o que vai acontecer é o seguinte: aqui a gente vai ter o nosso circuito, vai passar uma corrente para cá, ela vai se dividir em 2, certo? 2 caminhos, e depois ela vai se unir de novo. Quando ela se unir de novo, para o circuito
normal, a corrente ia passar só pelo resistor aqui, ó, certo? Para ela passar só para esse resistor, a gente sabe que quando a gente tem resistores em paralelos, uma vez que o voltímetro também tem uma resistência grande aqui, a gente sabe que a corrente para cada um desses resistores vai ser inversamente proporcional à resistência. O que quer dizer o seguinte, quanto maior o resistor, menor a corrente vai passar. Ou seja, se essa resistência aqui do voltímetro for muito grande, a quantidade de corrente que vai passar nele é mínima. Se ela tender ao infinito, a gente vai ter que ela é zero, beleza? Uma vez que aqui a gente vai ter uma resistência muito grande, a corrente aqui vai passar apenas no resistor. Então a gente vai ter um amperímetro em série, o voltímetro em paralelo. O galvanômetro raramente vai ser usado em provas de concurso vestibular, mas é importante a gente saber porque ele que origina o amperímetro e o voltímetro, beleza? Com isso a gente encerra a nossa aula de medidores e eu espero ver você na próxima aula, que vai ser uma aula de exercícios. Até lá!